Bom, o degradê com colorido é basicamente o pilar de todo desenho realista, porque você tem que controlar bem a transição do tom para que você tire aquele aspecto de desenho que acaba ficando no seu desenho e deixando algo mais fotográfico, dando um impressionismo bem maior, tá certo? Então, pratique bastante esse exercício, é bem simples. Eu vou passar também um segredinho para vocês que eu utilizo, que eu não vejo ninguém falar sobre ele, mas eu tive uma ideia sobre ele, coloquei em prática e funcionou. Então pegue as cores primárias que você tem do seu lápis, não precisa necessariamente ser todas, mas algumas aí é o suficiente para que você consiga aplicar bem esse degradê. E o segredo do bom resultado está em que ele não fique um bom, o outro ruim, o outro mais ou menos. Todos eles têm que ficar num padrão só bom, tá certo? Tem alguns alunos que acabam mandando um, aí depois manda o segundo acabou não ficando tão bom quanto o primeiro. E aí manda o terceiro fica bom. E aí o quarto acabou não ficando tão bom. Tem que se seguir um padrão, porque esse padrão é a garantia de que você está fazendo da maneira correta. Então, vamos lá, bem simples. Eu vou começar o primeiro com a cor marrom. Você pode utilizar um retângulo de 2 centímetros, 2 centímetros acima e 2 centímetros na horizontal, mais ou menos assim. Mas aí eu vou estender um pouco mais para que vocês possam verificar que quanto mais extenso, melhor é o controle na parte clara do degradê, tá certo? Caso você queira fazer o quadrado, pode fazer. A importância aqui é que você controle bem a transição do tom e não o formato dele em si. Mas é bom a gente deixar algo padronizado aqui, pelo menos no retângulo. Vamos lá. Com o movimento circular, aqui no início, por ser a região mais forte, a região mais densa, eu aplico levemente um pouco mais de força, tomando cuidado para que eu acabe não exagerando muito na força e não prejudique a gramatura do papel, já saturando de cara a região que eu estou utilizando o lápis. Como aqui o degradê, esse exercício está com uma cor única, não vai ter tanto problema colocar muita força aqui no início, porque é apenas com uma cor. Então mesmo que sature, a cor que vai ficar em evidência é a cor que nós estamos utilizando. Mas se isso fosse feito com mesclagem, seria um problemão, porque se a gente saturar logo de cara, a gente não consegue colocar as outras cores por cima e acaba ficando um resultado muito diferente do que nós gostaríamos. Então olha, com movimento circular, aqui não importa muito se você está fazendo totalmente na horizontal ou na vertical, porque o controle aqui tem que ficar homogêneo. Toda a transição ela tem que ficar de maneira limpa. Se ficar marcado para a direita, da esquerda, de cima para baixo, é porque você não está colocando muito controle na sua mão. O sentido não vai importar tanto, porque a pressão que você vai estar fazendo tem que ser muito controlada, aí não vai ficar visível a marca que é a direção que você está utilizando o lápis. E esse aqui está o segredo para que fique uma boa transição, uma coisa limpa. Isso daqui no desenho vai ficar show de bola e vai ser bem legal o resultado, para que não fique aquela coisa marcada de desenho riscado. Então aqui olha, já fiz um leve degradê, tá vendo? Aqui no meio. Vou controlar um pouquinho melhor a transição para não ficar uma coisa muito marcada. E eu vou fazer mais uma camada aplicando um pouco mais de força lá no início. Deixa eu utilizar o papel na minha mão aqui. Quanto mais eu vou me distanciando do início, eu vou tirando um pouco o peso da mão. Tome muito cuidado aqui com a ponta do lápis, como nós vimos na última aula, ela faz muita diferença. E aqui também tem um segredo em relação à forma que você utiliza o lápis. Se você pega muito na ponta, você vai ter muita força, muita precisão. Porém, caso você queira algo leve, você não vai conseguir tão bem, porque você vai ter que fazer um esforço muito grande para que não marque de maneira desregular o desenho. Então, quando eu venho me estendendo mais, eu utilizo aqui o lápis mais no meio, porque aí eu consigo um pouco mais de leveza na mão, olha, sem riscar muito, sem fazer muito esforço, para que não fique aquela coisa toda riscada desordenadamente. Lembrando mais uma vez, o segredo do degradê aqui é o controle da transição. Então, controlado, bem feito, aí o degradê já está vindo do totalmente escuro para um claro, e aqui a gente já pode ver contraste. Contraste é isso, ó, essa região muito escura e essa região muito clara. Se eu quiser aplicar mais contraste, eu vou lá, escureço mais essa região que é para ser escura, porque aí eu aumento a distância do tom
escuro para o claro. Isso é o contraste, é quando a gente consegue deixar um tom bem escuro e um tom bem claro. Então se seu desenho tiver um pouquinho pálido, é porque os tons escuros eles estão ficando muito clarinhos. Aí para que ele tenha mais contraste é só deixar o desenho um pouco mais escuro, deixando a diferença do escuro para o claro muito evidente, que aí o desenho fica com muito contraste. E agora vem um segredinho aqui do Forma, que eu nunca vi ninguém falar sobre isso, mas utilizando o lápis comum. Esse lápis aqui ele foi R$2, a caixa do lápis. Esse aqui é o lápis Faber-Castell marrom. E esse outro que eu estou utilizando aqui é um lápis da Radex. Eu nunca vi essa marca. Ela veio numa caixa aí com 12 cores. Não tem pigmentação direito por ser baratinho. Esses lápis da Léo e Léo, que são bem baratos. Por não ter muita pigmentação, muita gente acaba desconsiderando eles. Mas se você souber utilizar eles, ele pode lhe ajudar bastante. Pelo fato de não ter muita pigmentação, que eu pensei, eu posso utilizar ele nas regiões que são claras, mas que não são totalmente ausentes de tons. Exemplo, na parte branca, sendo que não é para ser totalmente ausente de tom. Tem um marrom bem clarinho e pelo fato dele ser muito seco e não ter muita pigmentação na madeira, eu vou utilizar isso a meu favor. Então isso é o desenvolvimento da sua própria técnica, tá certo? É quando você identifica um problema e você utiliza as ferramentas que você tem para solucionar aquilo, tá certo? Então vamos lá, utilizando esse lápis, você vai ver que ele sim pode ser útil, por mais que muita gente fala aí que lápis clarinho ele não é útil em nada, ele pode sim ser muito útil para você. Então, veja que interessante. Pelo fato dele ser seco também, ele acaba preenchendo muito bem os poros do papel e não deixa aquela marquinha que fica aqui dos poros, umas partezinhas brancas, uns pontinhos brancos. Então, com bastante leveza na mão, olha, eu consigo estender bem aqui o degradê e ele basicamente vai desaparecendo. Veja como fica um degradê longo, e aí eu posso utilizar ele aqui um pouco mais forte para preencher melhor os poros do papel nessa região. E em seguida eu vou trabalhando da mesma forma com ele aqui, controlando bem o degradê, e aí ele vai ficando um resultado excelente, olha. Coisa que se eu tentasse fazer com o lápis da Faber-Castell, pelo fato de ser muito pigmentado, mesmo que eu tivesse muito controle na mão, ainda fica muito marcado. E aí, esse segredinho aqui você pode utilizar nos seus desenhos. Eu utilizo isso daqui quando eu quero fazer alguma pele e a base, mesmo que eu utilize pouca força no da Faber-Castell, ainda fica marcado. Aí eu faço a utilização de um lápis comum, pode ser qualquer marca. Contanto que não tenha muita pigmentação, você consegue fazer isso e olha que beleza. Você consegue aí uma transição bem limpa, tá certo? Então são úteis sim esses lápis, apesar de serem muito descartáveis, que o pessoal fala que é de brinquedo, é para criança brincar. Se você souber utilizar bem, aprimorar sua técnica, dá muito certo, tá bom? Então, primeiro feito com marrom. Agora nós iremos utilizar o vermelho, vamos lá. Não tem muito mais o que explicar, tá certo? Eu vou utilizar o mesmo processo, tirando o peso da mão quando eu vou me distanciando, e depois eu faço a aplicação do lapisinho baratinho que eu tenho, menos pigmentado, que é para dar um toque suave no final do degradê. Então vamos lá com o lápis vermelho da Faber-Castell. Lembre-se de apontar bem. Então deixa eu fazer um leve retângulo aqui. Lembrando, sempre movimento circular. Acostume bastante esse movimento circular, porque isso vai mudar muito o resultado do seu desenho de agora em diante, para que não fique aquela coisa riscada. E agora a aplicação aqui do vermelho baratinho que nós temos. Pelo fato de estar segurando aqui, ó, bem no meio, eu consigo um controle muito tranquilo dele, deixando aí quase ausente mesmo da tonalidade vermelha, mas ainda assim deixando lá o aspecto vermelhinho no papel. Vou fazer com laranja agora.
controlando bem aqui a transição. Agora a gente muda para lá, nosso lapisinho mágico. Eu posso utilizar ele como base também, tá certo? Ele vai preencher bem aqui alguns poros do papel, deixando algo bem mais limpo. E em seguida eu controlo bem a transição dele, um final bem limpo mesmo. Lembrando aí que os esfumaçadores também funcionam aí, cotonete, esfuminho, papel higiênico, caso você queira deixar algo mais limpo. E também o lápis branco. A diferença é que o lápis branco, ele acaba clareando um pouco a região. Eu vou fazer mais um agora aqui com lápis verde. Lembrando, como esse é um dos exercícios mais importantes que tem para a questão do realismo, fotorrealismo, é interessante que você faça com o máximo de lápis que você puder. Eu estou utilizando aqui alguns básicos das cores primárias, mas se você estiver iniciando, se você tem uma caixa com 40 cores, faça os 40. Eu sei que no momento pode parecer chato, mas não esqueça, a prática com correção leva à perfeição. Então, se você fizer bastante, repetindo, observando os erros, observando a transição, ver onde está errando e utilizar cada vez mais o processo da correção, em pouquíssimo tempo você já vai ter resultados incríveis. Então, não pule a etapa dos fundamentos, que são esses exercícios básicos aqui. Por quê? O desenho é somente um aglomerado desses conceitos. E agora aqui o nosso verde da Radex. Ele realmente, gente, é muito clarinho. Ele quase não tem pigmentação. Mesmo que eu faça muita força, ele ainda quase não aparece e provavelmente não vai aparecer verde na região que eu estou apertando ele. Então, pensando nisso, você pode utilizar ao seu favor. E a criação da técnica é isso. É quando você imagina a ideia, acho que você pode passar para o papel e você passa e consegue resolver o problema que você pensou. Então, isso é o desenvolvimento da sua própria técnica, tá certo? Não tenham medo de tentar, lembrando que apenas façam em testes assim. Não façam direto no desenho, porque pode ser que dê alguma coisa errada e você acabe aprendendo, perdendo um desenho. Se você souber controlar bem isso daqui, fez os testes antes, quando você aplicar no desenho vai ficar basicamente perfeito e imperceptível. E aqui na região mais escura eu faço um pouco mais de força. E a gente tem mais um exemplo bem limpo de degradê. Tá certo? Então eu espero que vocês pratiquem isso, porque isso é a base. Façam aí com as cores primárias, 12. Normalmente esses lápis baratinhos eles vêm em 12. Façam com os 12, quando vocês pegarem bem o jeito, façam com o máximo de lápis que você tiver. Lembrando que lápis bem pigmentado, mesmo que você faça pouco esforço com a mão, ele fica marcadinho. Então tome bastante cuidado e pratique muito bem para que você domine bem o seu material.